Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4, 14 e 16. A sinagoga, como você deve saber, é o local de culto dos judeus do mundo inteiro. Agora, o que muita gente desconhece ou negligencia é o fato de que Jesus era judeu. E sendo judeu, a sinagoga também está na base da história do cristianismo. Muitos comportamentos dos primeiros cristãos têm ligação direta com o judaísmo e a sinagoga daquele tempo. As origens exatas da sinagoga ainda são motivo de controvérsia entre os historiadores. Ao que parece, foi talvez durante o fim ou após o cativeiro babilônico que elas começaram a surgir para amenizar a ausência do templo e atender aos judeus que viviam fora de Jerusalém. É que com o cativeiro da Babilônia, iniciou-se um deslocamento forçado de judeus pelo mundo que recebeu posteriormente o nome de diáspora. Houve várias diásporas ao longo dos séculos e muitos judeus preferiam continuar morando no estrangeiro, mesmo quando tinham a oportunidade política de voltar para a terra de seus ancestrais. No tempo de Jesus, também era assim. Aliás, mesmo hoje, a maior parte dos judeus continuam morando fora de Israel. Calcula-se que pelo menos 2/3 dos judeus do primeiro século viviam na diáspora fora da Judéia, percentagem que cresceu consideravelmente a partir da destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. De um modo triunfalista, Fílon de Alexandria escreveu: não há menos de 1 milhão de judeus residindo em Alexandria e no país Egito, desde o Planalto Líbio e as fronteiras com a Etiópia. Os judeus são tão numerosos que não podem ser contidos num só país e, por isso, se instalam em muitos países prósperos da Europa e da Ásia. Os números oscilam de acordo com as fontes e não há dados precisos, mas apenas à guisa de aproximação, em tempos de Trajano, havia 4 milhões de judeus na diáspora e mais de 2 milhões na Judéia e na Galileia. Nos tempos de Cláudio, o censo acusou a existência de 7 milhões de judeus apenas na Ásia Menor. Assim, para atender toda essa gente, nada melhor do que construir sinagogas e mais sinagogas, embora mesmo os que viviam em Israel também acabassem contando com esse tipo de edificação. Tanto é que o texto que lemos é justamente um dos muitos que mostram Jesus indo costumeiramente à sinagoga a fim de adorar a Deus e estudar as escrituras sagradas dos judeus. A ordem na sinagoga ficava sempre sob a responsabilidade do líder maior, o qual podemos chamar de superintendente. A oração e a leitura da Torá ficavam sob a direção do chefe, que, caso quisesse, poderia escolher alguém de fora ou alguém da própria comunidade para a explanação das Escrituras. No livro de Atos, fala-se de Paulo e seus companheiros na sinagoga de Antioquia da Psídia. Então o texto apresenta a seguinte situação litúrgica. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, que falem. Atos 13, verso 15. Os anciãos. Essa segunda categoria de líder da sinagoga, obviamente, formava uma assembleia sob a competência do superintendente. Os anciãos também eram conhecidos como presbíteros. Veja um exemplo disto num episódio ocorrido em Cafarnaum, envolvendo os anciãos do povo e a cura do servo de um centurião romano. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Lucas 7, verso 3. Assistente. Quando em Lucas, capítulo 4, Jesus aceitou o convite para ler na sinagoga, ele leu Isaías e depois disto devolveu o rolo das escrituras ao assistente. E Jesus, cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro assistente, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga fitavam nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 20 e 21. Ao assistente era delegada a função de retirar os rolos da Torá lá daquele santuário que você viu e colocá-los em seu devido lugar, além de outras atividades mais simples, é claro. Agora, outra coisa interessante é que, como no sábado não se acendia fogo, a iluminação interna da sinagoga tinha que ser clara o bastante para dispensar o uso das lamparinas a óleo. Por isso,
O teto costumava ter estas entradas que serviam tanto para a circulação de ar quanto entrada de luz. Mas perceba uma coisa ainda muito importante. É que na mentalidade judaica, a sinagoga não se limita ao prédio. As reuniões religiosas dos fariseus, por exemplo, aquelas feitas no período posterior à destruição do Segundo Templo, eram feitas em casas privadas. E ainda há sinagogas que reúnem-se em casas privadas. E com relação ao cristianismo primitivo, também foi assim. A sinagoga é apenas um instrumento da fé judaica. Embora relevante em seu papel, não constitui a parte central do judaísmo, pois ele não está alicerçado em qualquer instituição, mas na Torá, escrita e oral. A sinagoga é um local que contribui para a coesão da comunidade e é sagrado somente em virtude do uso que se faz dele, como para preces e estudo religioso. Agora, um dos grandes mistérios da arqueologia do Novo Testamento é onde estaria a sinagoga de Nazaré que Jesus frequentou. Alguns pensam que ela ainda será descoberta, outros que se trata de uma lenda e outros ainda que não seria necessariamente um edifício. É que, de acordo com a Mishnah, nas palavras do rabino Hanania ben Teradion, se dois judeus estivessem sentados juntos e houvesse uma Torá com eles, ali mesmo, naquele lugar, haveria o brilho da Shekinah de Deus, ou seja, ali será um templo e, por extensão, uma sinagoga. Em outras palavras, uma árvore pode ser uma sinagoga desde que haja 2 ou 3 judeus debaixo dela estudando as escrituras sagradas. Talvez foi por isso que Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mateus 18, verso 20. Assim como Jesus entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, Lucas capítulo 4, verso 16, seus fiéis também têm a oportunidade de adorar a Deus em suas respectivas igrejas. E eles devem se alegrar por isso. Afinal, como havia escrito Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Mas como seria uma casa do tempo de Jesus? Depois do intervalo, nós voltaremos com esta informação para você. Agora, eu quero mostrar para você um pouco sobre as casas do tempo de Jesus. Você vai ver como é que elas eram simples, práticas e ajudam a compreender muitas passagens do Novo Testamento. Mas antes de entrar na casa propriamente dito, vamos começar falando um pouquinho sobre o telhado delas. Ali temos o telhado ou o teto das casas. Uma coisa que surpreende a nós que vivemos no Ocidente no século XXI é que os judeus do tempo de Cristo tinham uma vida social muito intensa em cima dos telhados. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço a fim de orar. Atos 10, verso 9. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Mateus capítulo 10, verso 27. Era tão comum haver atividades nos telhados que Jesus chegou a fazer menção disto ao descrever o cerco à cidade de Jerusalém. Ele disse: então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Mateus capítulo 24, versos 16 e 17. Até a lei mosaica dispunha que se construísse nos telhados uma espécie de parapeito para evitar que pessoas caíssem dali. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente caso alguém caia do terraço. Deuteronômio 22, verso 8. Assim como eu disse, ao se construir uma casa, o telhado era praticamente a sala de estar, onde se recebia certos convidados especiais. Aliás, foi talvez num telhado desse que Jesus conversou com Nicodemos. Ele era armado com pesadas vigas de madeira. Sobre elas estavam várias varetas, sendo tudo isto coberto com uma massa de barro, a qual se misturava palha picada. As famílias mais abastadas, ao construir sua casa, assentavam ladrilhos no telhado para aumentar-lhe a resistência. Um telhado de barro exigia muitos cuidados. Vez por outra, os moradores tinham que rechear com barro os desgastes causados pelas chuvas. Alguns plantavam grama nele, isto para tentar protegê-lo da erosão e aumentar o frescor interno em época de muito calor. Isto mesmo,
grama plantada em cima das casas. Aí fica mais fácil entender passagens como esta. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do telhado, que seca antes de crescer. Salmo 129, versos 5 e 6. Regularmente, era necessário fazer uma espécie de lixamento no telhado para mantê-lo plano e impermeável. Mas, a despeito de todos os cuidados, não conseguiam evitar as goteiras que se tornavam motivo de até comparações humorísticas. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Provérbios 19, verso 13. Nas tardes quentes, era muito comum as mulheres trabalharem no telhado, preparando pão, tecendo fazendas, fazendo a secagem do linho ou de frutas como o figo e a tâmara, ou ainda catando cereais. Era ali também que se estendiam as roupas lavadas para secar. Aqui nós estamos à porta de uma casa do tempo de Cristo. Note que tem algumas coisas interessantes, por exemplo, aqui do lado de fora, um local onde eles teriam uma pequena plantação do lado de fora da casa. Aqui ficava a parede ou o muro da casa com a sua entrada. Esse canal que você está vendo logo aqui era para armazenamento de água de chuva. Quando a água de chuva vinha por aqui, ela caía nesse canal e entrava para abastecer uma cisterna que está lá dentro e que vamos ver daqui a pouquinho. Mas ainda aqui do lado de fora, você tem um lugar curioso para colocar um cântaro, para a água, evidentemente, e esse aqui. Você pode ter uma ideia do que seria essa pedra colocada aqui? Um lugar para lavar roupas. Isto mesmo, a roupa era lavada aqui e colocada nesse lugar para ser, quem sabe, passada ou engomada, de acordo com os conceitos daquela época. Quando você entra, então, na casa judaica dos tempos de Jesus, a primeira coisa que você vê é um pequeno pátio, e nesse pátio havia, de um lado, a cozinha, isso mesmo, a cozinha era do lado de fora, e do outro, alguns animais. Então suponha que aqui havia panelas, a comida era feita desse lado, e aqui os pequenos animais da família, que poderiam ser um jumento, o automóvel daquela época, e talvez umas 2 ou 3 ovelhas que abasteceriam a família de leite. Aliás, falando em animais que estavam dentro da casa assim que o visitante chegasse, você se lembra da história de Jefté? Jefté, voltando feliz de sua vitória, fez uma promessa apressada. Ofereceu que sacrificaria a Deus o primeiro que lhe saísse ao encontro na porta de sua casa. Isto está em Juízes capítulo 11, versos 29 a 40. É possível que Jefté, ao dizer isto, imaginava que quando ele entrasse, algum dos animais que estavam soltos aqui pelo pátio da casa acabaria vindo ao seu encontro. Mas ao invés disto, quem saiu para recebê-lo foi a sua filha. Que situação dramática, não é mesmo? Lembra aquele canal d'água que nós vimos lá fora? Pois bem, ele traria a água da chuva até dentro de uma cisterna, como esta aqui. Aqui ficaria cheio de água e as pessoas então poderiam ficar saciadas durante boa parte do ano até a vinda da próxima temporada, da próxima estação chuvosa. Essa parte coberta que você vê ali em cima era geralmente um abrigo do sol que a família fazia para se assentar sob uma sombra e ter, por exemplo, suas refeições. Muitas dessas coberturas eram feitas em cima das casas, no telhado que já mencionei, e esse lugar era por isso chamado de cenáculo. A palavra cenáculo vem do vocábulo cena ou ceia e quer dizer fazer uma refeição. Foi por isso que Jesus levou os discípulos até ao cenáculo de uma casa em Jerusalém e ali teve a última ceia com eles. Lembrando-se também que foi num cenáculo que o Espírito Santo caiu sobre eles no dia do Pentecostes. Esse aqui geralmente era o cômodo único da casa. Como eu falei, as casas eram bem singelas, bem simples. A família, o pai, a mãe e os filhos, ficavam dormindo aqui no chão nos dias de inverno. Geralmente, nos demais períodos do ano, as pessoas ficavam nos telhados das casas. Agora, esse único cômodo da casa aqui, com essa lamparina que está em minhas mãos, ajudam a entender o texto de Mateus, capítulo 5, verso 15, que diz o seguinte: Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto, mas no velador, e ela ilumina a todos os que estão na casa. Você prestou atenção no texto? Agora vamos compará-lo com o ambiente onde nós estamos. Jesus está falando de um único cômodo. Preste atenção, ele disse, ninguém acende uma candeia, uma única candeia. Ele não fala de várias.
Se ele estivesse falando de vários cômodos, nós estaríamos falando de várias lâmpadas. Uma candeia que ilumina todos os que estão na casa. Para esta única lamparina iluminar de uma só vez a todos os residentes, Jesus estaria se expressando acerca de um só cômodo na casa. E mais, ele fala, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um vaso como esse. Pelo contrário, ele a coloca onde? No velador. E segundo a Bíblia, ela ilumina a todos os que estão na casa. Numa outra parábola de Jesus, há a menção de uma mulher que perde uma preciosa moeda dentro de casa. O texto diz que ela acende uma candeia e varre a casa até encontrar a moeda que se perdeu. Como você pode ver, a casa era de chão batido. E isto ajuda bastante a iluminar o texto bíblico. Perceba que ela era um pouco escura, especialmente quando não havia grandes janelas, como poderíamos imaginar hoje em dia. Agora, eu volto aqui para o pátio da casa porque eu quero comentar com você sobre outra passagem bíblica. Dessa vez, o nascimento de Jesus. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, versos 6 e 7. A imagem que geralmente temos dessa passagem é aquela nos trazida pela piedade cristã popular, que mostra uma mulher, Maria, gritando dores de parto, pois está prestes a dar à luz, e um José, desesperado, batendo em várias portas de hotéis e pousadas, procurando um lugar para nascer o seu filho. Até que um dono de uma estalagem, tomado de compaixão, lhes empresta um estábulo, a fim de passarem a noite e ali nascer o Salvador. Mas espere um pouco. Algumas coisas não parecem fazer sentido aqui. Se assim foi, por que os pastores que vieram visitar o menino na noite em que ele nasceu não o levaram para um lugar mais seguro? Por mais pobres que fossem, eles certamente teriam algum lugar mais aconchegante que um estábulo. E os magos, que seguramente eram ricos ou representantes de gente rica, também não fizeram nada, além de ver a criança no estábulo e voltar para sua terra. Imagine essa situação. Você e alguns amigos recebem a notícia de que o grande rei dos reis nasceu e está na rodoviária de São Paulo sem nenhum lugar para ir. Você vai até a rodoviária saudá-lo como o rei dos reis e simplesmente dá uns 3 ou 4 presentes e vai embora e deixa a família lá na rodoviária sem condições apropriadas? Penso que não seria esta a atitude mais correta. Você levaria o menino para sua casa, certo? Por que os magos não fizeram isso? Por que os próprios pastores não levaram Jesus para sua própria casa? Maria era parenta de Isabel e fora ficar uns dias com ela ali perto de Jerusalém. E mais, por que Isabel, que morava apenas 6 quilômetros de Belém, não mandou buscar Maria, sua prima, para a própria casa dela? A resposta talvez esteja naquele quarto ali. A maioria das casas do tempo de Jesus tinham só um pavimento, só um andar. Mas algumas tinham um segundo piso, era esse aqui. E nesse segundo piso havia uma escada interna e um quarto de hóspedes. Esse quarto era geralmente chamado de o quartinho do profeta, uma alusão ao caso do profeta Eliseu, que recebeu de um casal um quarto para ele ficar hospedado todas as vezes que fosse para aqueles lados. Esse quarto era chamado em grego de katalimati, que quer dizer hospedaria. Essa hospedaria, portanto, é diferente daquela mencionada na parábola do bom samaritano. Trata-se de um quarto de hóspedes numa casa de família. Provavelmente esse era o cômodo que Lucas estava se referindo ao dizer não havia lugar para eles na hospedaria. Logo, Jesus teve de nascer ali embaixo, junto aos animais da família. Essas caixas de pedra eram a manjedoura da época ou local onde comiam os animais. Portanto, aqui fora da casa, você se lembra, onde havia a cisterna, tinha também esse lugar que era a manjedoura dos animais. Foi num lugar como esse que Maria improvisou um bercinho para o menino Jesus. Eu sei que esse quadro acentua ainda mais a cena do descaso. Jesus não foi rejeitado por estranhos, donos de estalagem, mas por parentes. Uma rejeição, na verdade, subliminar. Não era conveniente Maria ficar lá no quarto de hóspedes. Era melhor, talvez, para a reputação da família, que José, sua esposa e o bebê ficassem junto dos animais. Se ao menos eles soubessem que quem estava ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas talvez essa não seja a principal reflexão.
e sim perguntar que lugar nós estamos dando para Jesus hoje em nossa vida. Um lugar de prioridade, o trono do nosso coração, ou um lugar da manjedoura, junto com os animais. Pense nisto, porque muitas vezes a tendência da história é repetir, mas sábio é aquele que analisa o passado para não cometer os mesmos erros no presente. O programa Evidências vai ficando por aqui, mas a gente tem um próximo encontro na semana que vem, aqui na sua TV Novo Tempo. Até lá!